sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo, Rogai por nós. São Bento e São Mauro, Rogai por nós. do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, então, salve Maria a todos. Essa aula vai ser continuação daquela primeira aula que eu dei sobre o livro do padre Garrigou-Lagrange, que é O Homem e a Eternidade. Que é um livro, que é um tratado, né, ele pretende que seja um tratado sobre os novíssimos, que são aqueles últimos acontecimentos na vida de uma pessoa. Então, aquilo que vem um pouco antes da morte, né, a morte, o que vem logo depois da morte, então o juízo particular, o juízo universal, o céu, o purgatório e o inferno. Eu não vou tratar de tudo isso, né? Eu vou mais ou menos me ater aqui à primeira parte, que na primeira aula eu comecei essa primeira parte, que eu dei os 2 primeiros capítulos, e então eu vou retomar um pouco disso para dar um contexto, né? E a gente vai avançar um pouco mais. Então o padre Garrigou-Lagrange, ele já fala na introdução que o livro é uma espécie de um tratado sobre os novíssimos, e que, se por um lado ele tem uma finalidade, então, teórica, né, de abordar esses conceitos de um modo filosófico, sempre baseado em São Tomás de Aquino, ao mesmo tempo tem também um viés devocional, né? Então ele procura fazer com que as pessoas que já estão num caminho correto, que estão no caminho do céu, permaneçam nesse caminho, né, de modo ainda mais fervoroso, que as pessoas que estão no caminho correto, mas de modo ainda negligente, tíbio, né, ele diz que não se preocupam em combater devidamente os pecados veniais, ou mesmo procurar fazer penitência, né, pelas faltas que foram perdoadas na confissão, para que elas, então, tomem um caminho mais fervoroso, né, para que elas sejam menos negligentes, e para as pessoas, obviamente, que estão indo muito mal, que estão indo na direção do inferno, para que elas se convertam, para que elas mudem de vida. É até interessante que ele coloca também na introdução uma frase que ele diz assim, né? Deixa eu pegar aqui. Na verdade, não é ele que fala, ele apenas cita uma palavra de uma serva de Deus, né? Uma frase. Eu vos dei uma religião de vida e vós a fizestes uma religião de fórmulas. Eu sou um criador de felicidade e vós fizestes de mim um tirano, não vendo nos meus preceitos senão aquilo que vos desagrada. Então, o livro tem também essa intenção de esclarecer essas coisas para que não fique apenas, como ele disse, fórmulas ou preceitos parecendo meio que sem razão de ser, mas para que a gente possa compreender e, desse modo, viver os melhor, né? Então, ainda na primeira aula, lá no começo, no capítulo 1, eu comentei, né, e ele trata aqui, o título do capítulo é A Sensibilidade e o Conhecimento Sensível. Né? Eu acho que me estendi bastante nisso aqui na primeira aula, então assim, só para tentar comentar de um modo mais breve. Então ele vai dizer, né, que no homem a gente tem a sensibilidade, que também é chamada de apetite sensitivo, que é aquilo que nós temos em comum com os outros animais. E, por outro lado, nós temos também a vontade espiritual, ou apetite racional, que é aquilo que nós temos em comum com os anjos e com Deus. Então, na sensibilidade, ou por meio da sensibilidade, a gente vai ter o conhecimento sensível, né? Que na outra aula até acabei falando bastante disso. Então, a gente tem os sentidos externos, ou seja, os sentidos voltados para fora, os 5 sentidos, os sentidos internos, né? Então, o sentido comum, a imaginação, a memória, a estimativa, e tudo isso nos produz, né? Por meio disso, a gente consegue conhecer o mundo externo, né? Então, a gente conhece o mundo sensível, o mundo das coisas. Até São Tomás diz que não há nada no intelecto que não venha dos sentidos, né? Então, todas as nossas ideias, de alguma forma, vêm desse conhecimento sensível. Então, nós temos que a sensibilidade ela é provocada pelo conhecimento sensível. Então, o conhecimento sensível, né, provoca a sensibilidade. A sensibilidade é um princípio dos movimentos das emoções e das paixões. Então, as emoções e as paixões estão muito ligadas à nossa sensibilidade. E um objeto que é proposto à nossa sensibilidade, por meio do conhecimento sensível, então a gente vai tê-lo como um objeto atraente ou um objeto repugnante, né? Isso mesmo no nível animal.
Até na outra aula a gente deu alguns exemplos, né? Então, sei lá, se é uma comida apetitosa, então aquilo vai atrair a nossa sensibilidade. Se é uma coisa, sei lá, que tem um cheiro ruim, por exemplo, então aquilo vai afastar a nossa sensibilidade, assim como acontece não só conosco, né, com os homens, mas com todos os animais. Agora, as paixões, então, que são um desses movimentos da sensibilidade que ele vai colocar, então emoções e paixões como movimentos da sensibilidade, no homem, como o homem tem essa vontade espiritual, tem a inteligência, as paixões devem ser regradas pela inteligência. Se as paixões não são regradas pela inteligência, então o homem acaba caindo num nível pior ainda do que dos outros animais, né? Porque os animais seguem a sua natureza, eles agem de acordo com a sua natureza. Então, nos animais, a concupiscência natural, ela busca os bens limitados de modo limitado, que é o natural, né? Então, quando um cachorro está com fome, ele se sente atraído por um alimento, por uma ração que o seu dono dá para ele. Assim que ele se alimenta, ele fica saciado e vai fazer outra coisa, né? Então, ele busca os bens limitados de modo limitado, que é o natural. Agora, no caso do homem, quando a inteligência não regra as paixões, então o homem acaba procurando nos bens limitados o infinito, né? Então, o infinito no finito. Então, ele diz, a inteligência, nesse caso, não é que ela simplesmente se anula, ela continua presente, mas de um modo desviado. Então, ela vai buscar nas coisas materiais, né, nas coisas criadas, aquilo que elas não podem dar. Então, por exemplo, uma pessoa que é muito ambiciosa, ela vai sempre conceber novas formas de ganhar mais dinheiro, né? Claro que ganhar dinheiro não é uma coisa ruim, mas colocando nisso a sua finalidade, né? Colocando nisso um fim. Então, ele não vai se contentar com o que ele tem, mas vai querer sempre mais, sempre mais, sempre mais. A sua inteligência vai sempre se aplicar no sentido de buscar, então, o infinito no finito. Uma pessoa que tem maus hábitos, ela vai procurar sempre novos prazeres, né? Prazeres mais intensificados, novas formas de obter novos prazeres. Então, ele acaba caindo num nível abaixo dos animais. Porque os animais, ao menos, procuram as coisas limitadas, mas do modo como é da natureza delas, né? Então, de modo limitado. Então, isso daqui era o primeiro capítulo, né, que eu já tinha comentado na outra aula. Aí, no segundo capítulo, então, ele vai dizer, isso aqui é na parte 1, né? Essa parte 1, eu acabei não falando agora no começo, mas ele vai se ater, então, principalmente, à questão da profundidade da alma. Então, como que a profundidade da alma, então, como que a nossa alma é uma coisa muito profunda e como que a profundidade da alma nos remete a Deus, né? Então, a Deus enquanto existente, enquanto sumo bem, enquanto aquilo que nós devemos procurar conhecer, amar e servir. Então, no capítulo 2, então, ainda falando sobre a vontade, então, o título é A Vontade Iluminada pela Inteligência, a sua amplitude ilimitada. Então, e agora já entrando mais na questão do conhecimento intelectual, então, se de um lado, assim como os outros animais, nós temos um conhecimento sensível, então um conhecimento que nos é dado pelos sentidos, no caso do homem, a gente tem a inteligência que é capaz de abstrair sobre as coisas particulares, sobre os objetos sensíveis, aquilo que eles são. Qual que é a ideia desses objetos, né? O que é que torna um objeto aquilo que ele é. Então, se a gente pegar, por exemplo, né, uma caneta, a gente, inclusive, nomeia como caneta, né? Mas se for um outro animal, ele não vai chamar isso aqui de caneta. Então, ele está simplesmente no nível sensível, né? Se for um cachorro, talvez ele cheire isso daqui, para ele é meio indiferente, ele vai sair andando. Agora, a gente é capaz de olhar para esse objeto e talvez outros objetos semelhantes, né? Testar o objeto e perceber qual é a sua finalidade. Então, a gente consegue abstrair desse objeto, de outros objetos semelhantes, qual que é a ideia, qual que é o ser dele, inclusive atribuindo um nome para identificar outros que tenham essa função semelhante. Então, a inteligência, né, como
o próprio nome já diz, né, a raiz da palavra, então ela lê dentro. Então ela é capaz de abstrair os acidentes, né, sensíveis, a cor, o tamanho, e perceber aquilo que a coisa é. Né? Qual que é a essência, qual que é a forma disso daqui, qual que é aquilo para qual ela serve. Né? Então, quando a gente diz, por exemplo, caneta, quando eu falo livro, quando eu falo cadeira, mesa, é o que nós chamamos de universais, porque são conceitos que, embora nós abstraímos de coisas particulares, de coisas concretas, são aplicáveis a muitas coisas. Né? Então, a caneta não é uma palavra, não é um termo aplicado só a esse objeto, mas a outros objetos que têm a mesma função. Então, mesma coisa, a mesa, a cadeira, são universais porque não se limitam a um objeto, né, no tempo e no espaço, mas se aplica a diversos objetos, independentemente do tempo, independentemente do lugar. Então, esse conhecimento intelectual, que vai, então, buscar o ser das coisas, né, o que as coisas são, ele vai dar origem a uma série de considerações, né, filosóficas a respeito do que seria o ser, o que é o ser, né? Como que nós podemos compreender o ser. Então, por exemplo, qual que é a razão de ser das coisas? Por exemplo, sempre pergunta os porquês, né? Ela quer saber o porquê das coisas, qual é a razão de ser das coisas. E é muito bom que as crianças façam isso, né? Então, um dos caminhos possíveis é esse, perguntar qual é o porquê. Se a gente, por exemplo, para usar o mesmo exemplo que eu tinha dado na outra aula, se perguntar, por exemplo, sobre uma estátua de um busto do Sagrado Coração de Jesus esculpido em bronze, a gente pode se perguntar do que essa estátua é feita, que seria a causa material, aquilo do que ela é feita, né? Então, no caso de bronze. Qual que é a sua forma? Então, no caso, ela é o busto do Sagrado Coração de Jesus, né? É o que dá o formato para ela, né? Aquilo que ela representa. A gente pode perguntar quem a fez, que seria a causa eficiente. Então, um escultor tal, de tal época, de tal lugar. A gente pode perguntar qual é a finalidade. Então, é uma outra razão de ser. Tudo isso são razões de ser, né? São as causas daquilo. Então, a finalidade pode ser um objeto decorativo, ou nesse caso, um objeto devocional. Então, a finalidade, que das 4 causas, né, como a Madre sempre comenta, é a causa mais importante, né, porque é com base na finalidade que todas as outras causas vêm. Então, se aquela estátua existe, é porque o escultor quis fazê-la como objeto decorativo, como objeto devocional, porque ele quis colocar ali aquela forma e, com base nessa sua finalidade, então ele produz aquela estátua, né? Então, a finalidade que é a última na ordem da execução, mas é a primeira na ordem da intenção. Então, a ideia da coisa é aquilo que vem primeiro para depois a coisa ser produzida. Então, mesmo nós, quer dizer, antes de nós existirmos, Deus nos concebeu enquanto ideia, né? E depois nós viemos a existir. Existe uma outra consideração, né, quando a gente pensa ainda sobre o ser, que é, por exemplo, com relação às categorias aristotélicas, né? Então, a gente pode pensar quais são as formas de ser. A gente vai ter 10 gêneros, né, supremos de ser, que são as chamadas 10 causas. Então, eu, por exemplo, aqui sentado, né, eu sou uma substância. Substância é aquilo que existe por si mesmo e não em outro, né? Então, eu existo por mim mesmo. Agora, eu posso pensar, sei lá, na cor da minha pele, que já é uma coisa acidental, que a gente chama de qualidade. É acidental porque ela não existe por si mesma, né? Ela só vai existir numa substância, no caso, na minha pele. Eu posso falar, por exemplo, da minha posição. Então, agora eu estou sentado, então, posição seria uma outra categoria, né? Eu posso falar que essa caneta está à minha esquerda. Então, aqui é uma outra categoria que é relação, esquerda e direita, que também só existe com relação a substâncias. Então, a gente tem, de um lado, substâncias, a substância, né? E do outro lado, as outras 9 categorias, né? Eu comentei aqui só uma ou outra, que são chamadas de acidentais, porque elas só existem em uma substância. Então, isso para falar de considerações que a gente pode fazer com relação ao ser, né? Então, com relação às razões de ser, a gente tem as 4 causas,
com relação aos gêneros supremos de ser, que nós temos as 10 categorias. E, ainda com relação, então, à substância, que é o que importa para a gente aqui na aula, que é justamente, então, como que a mente, né, ela se eleva do conhecimento sensível, do conhecimento das coisas concretas do mundo, até Deus, né, até o conhecimento da existência de Deus. E isso a gente sabe que se dá, sobretudo, pelas 5 vias tomistas, né, pelas provas da existência de Deus, conforme estão em São Tomás de Aquino, que condensou as principais provas que nos levam a concluir que Deus existe. Eu não vou comentar aqui as 5 vias tomistas, porque nem o padre Garrigou Lagrange comenta, né? Então eu já tenho algumas aulas gravadas, assim, do professor Orlando, no canal. Acho que o Emerson também gravou, né? As provas da essência de Deus. Uma delas. Então, para não passar em branco, eu vou comentar uma, né? E vou fazer referência a uma outra. Então, de um modo mais filosófico, assim, essas provas da essência de Deus, por um lado, elas têm, obviamente, um enorme valor, né? Mas não necessariamente elas são fáceis de serem compreendidas, né? Às vezes elas dependem de certos conceitos filosóficos que nem para todo mundo vai ser tão fácil de compreender. Então, por exemplo, a gente tem uma prova que é a prova pela contingência. Então, nós vemos no mundo que há seres contingentes. O que é um ser contingente? É um ser que não tem em si mesmo a razão de sua existência, que no caso são todos os seres materiais que nós vemos, né? É próprio da matéria ser corruptível. Então, todo ser material não tem em si mesmo a razão de sua existência. Ele, embora existindo, poderia não existir. Então, eu, por exemplo, existo, mas há 45 anos atrás, né, eu tenho 40, eu não existia. Então, eu, como todos nós, somos seres contingentes. Então, um ser contingente não tem em si mesmo a razão de sua existência, mas ele recebe a sua existência de outro ou de outros, né? Então, existe uma série de causas que confluem para que eu possa estar aqui falando, né? Enfim, para que eu exista. Agora, os seres contingentes, então, eles não conseguem dar conta da sua própria existência. Agora, a existência, ela é um fato. Então, se os seres contingentes não conseguem dar conta, né, da sua própria existência, tampouco eles conseguem dar conta da existência em si mesma, né? Então, se eles não explicam a própria existência, eles não podem explicar o fato da existência em si mesma. E mesmo se a gente pegar um conjunto, né, todos os seres contingentes, esse conjunto continua não dando conta da razão da existência, né? Quer dizer, se eu reunir vários elementos em um conjunto, a natureza do conjunto não vai ser diferente da natureza de cada um desses elementos. Que nem o padre Garrigou Lagrange fala, se você reunir várias pessoas idiotas, você não vai ter um homem genial por isso, né? Então, a natureza do conjunto não vai diferir da natureza dos indivíduos. Então, tem que existir um ser necessário, né? Então, é necessário que haja, né, meio redundante, um ser necessário, sem o qual não tem como, não tem explicação o fato da existência. Então, essa aqui é uma demonstração, né? Uma demonstração talvez um pouco mais difícil, uma demonstração mais filosófica. Agora, mesmo uma pessoa que não tenha que nunca tenha pensado sobre essa prova, que não a conheça, talvez nem consiga acompanhá-la, mesmo assim, ela consegue perceber, por exemplo, na ordem que há no mundo, que essa ordem, ela necessariamente leva à existência de uma inteligência ordenadora, né? Até um exemplo que o professor Orlando sempre dava, era de você vai, por exemplo, na casa de uma pessoa e tem lá vários livros, né? Uma biblioteca. E você percebe que esses livros foram ordenados por assunto, foram ordenados por tema. Então, sei lá, tem uma estante de filosofia, tem uma estante de matemática, tem uma estante de ciências, tem uma estante de história. Aí você vai na estante de matemática, estão ordenados por assuntos também. Então, tem a parte aritmética, de álgebra, de geometria. Aí você vai em geometria, tem os livros de geometria plana, geometria espacial, todos separados. Então, é claro que não foi uma coisa casual, né? Os livros foram colocados assim aleatoriamente, a esmo, e estavam ordenados sem querer. Então, é claro que se você vê que há uma ordem, é porque teve uma inteligência que ordenou.
né? Isso para pegar um exemplo muito simples, né? Mas se a gente for pegar, por exemplo, um órgão, como por exemplo o olho humano, eu até trouxe, acho que dá tempo de ler. Tem um outro livro do padre Leonel Franca, que ele comenta, isso aqui acho que é clássico, talvez muitos conheçam, né? Que ele descreve o funcionamento do olho humano. Então, é uma coisa assim, fantástica. Como o olho humano é uma coisa extremamente complexa para a gente dizer que veio do nada, né? Então, deixa eu pegar aqui. É um livro do padre Leonel Franca. Aqui, na verdade, tem 2 livros no mesmo volume, que é a Psicologia da Fé e o Problema de Deus. É o Problema de Deus, né? Que, na verdade, o Problema de Deus é só um outro nome para dizer das provas da existência de Deus. Então, ele vai dizer o seguinte. Então, ele está dizendo, está descrevendo como que funciona o olho humano. Então, ele fala o seguinte. Considerai, por exemplo, os olhos do homem. No fundo, um sistema de filetes nervosos capazes de transmitir aos centros cerebrais uma sensação de luz, expandindo-se no interior do globo ocular em miríades de elementos diferenciados, cones e bastonetes, sensíveis à luz e à variedade das cores. Em seguida, uma série de meios transparentes, sólidos ou líquidos, constituindo um sistema diotrópico, centrado de modo que a imagem luminosa obtida se vá formar na superfície da retina. Uma lente de curvatura variável, que é o cristalino, permite adaptá-lo a todas as distâncias, de alguns centímetros ao infinito. Um diafragma, eliminando os raios periféricos, assegura a nitidez da imagem e corrige as consequências da aberração, de esfericidade. O humor lacrimal, lavando continuamente a superfície de refração, conserva-lhe a transparência. A dualidade dos órgãos visuais, né, então o fato de termos 2 olhos, permite a visão estereoscópica com a percepção do relevo e da terceira dimensão. A posição dos olhos na cabeça e um sistema de músculos sinérgicos, então interligados, amplia-lhe o campo de visão, facilitando os mais variados movimentos. A cavidade da órbita, as pálpebras, cílios e sobrancelhas protegem a delicadeza deste aparelho, que realiza o que ainda não conseguiram todos os nossos aparelhos ópticos, fotográficos e cinematográficos. Diariamente, os nossos olhos podem tomar mais de 864 mil clichês, frames, né? Cada uma de suas partes é, por sua vez, uma obra-prima, cuja complexidade os progressos da anatomia e da fisiologia nos vão revelando de dia para dia. Só o cristalino é formado por mais de 2.200 lamelas superpostas e concêntricas. Seu tecido, do cristalino, é constituído por fibras prismáticas de seção hexagonal, cujo número, dizem os tratados de histologia, se eleva a 5 milhões. A constituição histológica da retina é de uma complexidade estonteadora. Nela já se chegam a discernir mais de 10 camadas de elementos, diferenciados de modo a assegurar não só a impressão da imagem, mas a percepção das cores e a reconstituição fotoquímica quase imediata dos elementos alterados por uma percepção anterior. Bom, ele continua, né, descrevendo. Aí o próprio padre Leonel Franca, mais para frente, depois que ele acaba de escrever, ele comenta, né? Impossível explicar a formação dos olhos sem recorrer a um plano, a uma finalidade que explique a convergência dos inumeráveis elementos que o constituem. Então, não dá para tudo isso aqui ser uma coisa casual, né? Esses milhões de elementos, todos agindo, cada um deles de modo irracional, mas em conjunto, propiciando a visão. Porque, atendei bem, no efeito que observamos, não há só os elementos com suas propriedades específicas, não há só movimentos regidos pelas leis mecânicas. Há uma convergência de todas essas propriedades e ações para um determinado resultado. Há uma subordinação a um bem superior que se obtém e que não se encontra a sua explicação em cada um dos elementos, né? Então, isso daqui, na verdade,
um exemplo do que seria a quinta prova de São Tomás, né, que é a prova teleológica, que vai justamente levar em consideração isso, que se há ordem é porque tem uma inteligência ordenadora. A ordem não pode ter vindo do caos, até porque o efeito não pode ser maior do que a causa. Né? Isso daqui, mesmo a pessoa que também não estudou o ouro em toda essa profundidade, evidentemente, perante a ordem que há no mundo, acaba, se ela não tem, digamos, uma má intenção, percebendo que tem que ter uma inteligência ordenadora. Né? A ordem que há no mundo nos leva para isso. Então, a inteligência percebe que Deus existe, seja de um modo mais formal, seja de um modo mais informal. E assim como ela percebe, então, que Deus existe, né, o ser por excelência, aquele do qual todos os outros seres, né, ou entes vieram, da mesma forma ela concebe também esse mesmo ser como sendo o sumo bem. Né? Então, assim como a gente se eleva das coisas particulares para o ser, né, como a gente viu agora, da mesma forma, os bens particulares das coisas, na verdade, são reflexos daquele que é o sumo bem, que é o bem por excelência, que só pode ser o próprio Deus. Né? Até porque em uma das provas da existência de Deus, no caso a primeira, a gente conclui que Deus é ato puro. Então ele tem em si todas as perfeições, ele tem em si todas as qualidades. E, portanto, tem todo o bem. Ele é o sumo bem. Então todo bem provém dele. E depois disso, então a gente vai para o terceiro capítulo. Né? Então, nesse segundo capítulo, a gente viu que a inteligência humana é capaz de se elevar a Deus, ela é capaz de concluir que Deus existe. Ela não conhece de modo distinto, obviamente, a natureza de Deus. Né? A gente não pode, por meios naturais, conhecer a Deus enquanto natureza, em essência. Mas o que a gente pode perceber é que é necessário que ele exista. Então, o capítulo 3, então, ele vai dizer o seguinte, né, o título do capítulo: a profundeza de nossa vontade é ilimitada. Só Deus, visto face a face, é capaz de preenchê-la. Então, a profundeza de nossa vontade é ilimitada. Só Deus, visto face a face, é capaz de preenchê-la. Aqui até é uma coisa que, num primeiro momento, pode parecer estranho, né? Porque como falar que a profundeza de nossa vontade é ilimitada, se a nossa vontade é uma faculdade nossa, uma faculdade de uma criatura, que por sua vez é limitada? Pode parecer meio estranho, né? Então, quer dizer, a criatura é limitada e a vontade é uma faculdade, é uma capacidade de uma criatura limitada. Então, como que a vontade pode ser ilimitada? Porque ele põe assim, né? A profundeza de nossa vontade é ilimitada. Mas isso aí, mais para frente, ele vai explicar. Então, foi só para deixar uma curiosidade. Então, e ele diz ainda que só Deus, visto face a face, que também é uma coisa que tem que ser bem entendida, é capaz de preenchê-la. Bom, então a primeira coisa, que é mais ou menos consequência do que a gente acabou de ver, é que a beatitude, né, a felicidade suprema, ela não pode se encontrar em nenhum bem limitado ou restrito. Então, a nossa felicidade suprema, a felicidade por excelência, ela só pode se encontrar em Deus. E ele dá aqui até uma argumentação de São Tomás, né, para justificar isso, que é impossível que a felicidade consista em qualquer bem criado. Então ele vai dizer o seguinte: a felicidade, essa felicidade suprema, ela é um estado tal que o homem fique completamente satisfeito. Senão, não seria a felicidade suprema. Né? Então, se algo satisfaz parcialmente a vontade, a gente pode conceber uma outra coisa que satisfaz a vontade um pouco mais. Então, quando a gente fala em felicidade suprema, é um estado em que a vontade humana, em que a pessoa está completamente satisfeita. Agora, os bens criados, os bens finitos, os objetos criados, os objetos finitos, eles têm sempre uma espécie de mescla de bem e de não bem. Né? Então, quer dizer, a coisa é boa por um lado, mas ela não esgota tudo bem. A coisa é boa, mas ela tem imperfeições. Então, essas coisas não podem satisfazer completamente a nossa vontade. Portanto, é um raciocínio muito simples até, né? Mas muito bom.
Então, portanto, nelas a gente não pode ter a felicidade suprema. Então, para a gente ter a felicidade suprema, é só a partir da obtenção daquilo que é o bem supremo, né? Então, é só nos voltando àquilo que é o sumo bem, que é o bem supremo. São Tomás, ele vai dizer praticamente o que eu comentei aqui, né? Então, na Suma Teológica, então ele vai dizer o seguinte: é impossível que a bem-aventurança do homem consista em qualquer bem criado. No entanto, a bem-aventurança é um bem perfeito, que satisfaz totalmente o apetite. De outro modo, não seria o fim último, uma vez que ainda restava alguma coisa apetecível. Porém, o objeto da vontade, que é o apetite, né, a vontade e o apetite, é o bem universal. Então, o objeto da vontade é o bem universal, assim como o objeto da inteligência é a verdade universal. Estamos, pois, a ver que nada pode satisfazer a vontade do homem a não ser o bem universal. E este não se encontra em nenhum bem criado, mas somente em Deus, porque a bondade de toda criatura é particular. Conclui-se, portanto, que só Deus pode satisfazer a vontade humana. E depois também, quer dizer, um outro modo que a gente pode pensar é que a felicidade de uma coisa está na realização da sua essência, né? Está na realização da sua finalidade. De novo, o exemplo que a Madre sempre dá de uma faca, né? Se uma faca pudesse ser feliz, então ela seria feliz cortando, que é realizando aquilo para o que ela foi feita. No homem, aquilo que é o elemento distintivo dele em relação aos outros animais é a racionalidade, é a inteligência. Então, o homem, ele se compraz, né? Ele se satisfaz por meio do conhecimento. Conhecimento do ser, conhecimento de verdades. E quanto mais ele se questiona, quanto mais ele busca as verdades, mais ele vai para aquele que é a verdade, que é Deus. Então, a felicidade humana só pode se dar em Deus, né? Que é a verdade, é o único capaz, mesmo do ponto de vista intelectual, de satisfazer completamente a nossa inteligência. Então, só Deus pode, em Deus consiste, né, melhor dizendo, a nossa felicidade. Então, a beatitude, né, então essa bem-aventurança, essa felicidade suprema não pode estar nas riquezas, nem nas honras, nem na glória, nem no poder, nem em nenhum bem do corpo. E aí, de novo, isso não significa que a gente não tem que buscar as outras coisas, né? Então, como a felicidade está em Deus, eu vou apenas rezar, apenas assistir às missas. Não é assim. Claro, pode ser que uma pessoa tenha uma vida religiosa, mas pode ser que ela tenha outro estado de vida, né? Pode ser que ela se case e que ela tenha que trabalhar para conseguir dinheiro, para sustentar a família. E está tudo bem também, desde que essas ações sejam, como eu vou comentar depois, ordenadas a Deus, né? Mas o que nós não podemos é colocar nessas ações, mesmo nos nossos deveres de Estado, o fim último, né? A felicidade. E aí ele faz um comentário bem interessante, o padre Garrigou Lagrange, né? Sempre baseado, claro, em São Tomás. Às vezes até são citações de São Tomás. Ele vai falar o seguinte, que os bens temporais, eles parecem desejáveis quando nós não os temos. Mas, quando possuímos, eles revelam sua pobreza, né? Então, a pessoa quer muito um objeto. Sei lá, ela quer o último... Uma bolsa, um sapato. Um bom exemplo esse. Quando ela tem aquela bolsa, aquele sapato, ela quer outra. Porque ela vê que aquilo não era tudo isso, né? E tem uma bolsa melhor do que aquela, tem um sapato melhor do que aquele. Então ela vai querer um outro, né? Ela quer o último iPhone, sei lá, o iPhone 15, tá? Não sei que iPhone está quando eu gravei esse vídeo. Mas ela quer o último iPhone. Mas então, logo ela pega o iPhone e depois cansa, né? Ela vê que não é tudo isso. Aí também fica obsoleto, sai um outro iPhone. Então, os bens temporais, eles têm isso. Então, a pessoa deseja muito, mas quando ela tem aquele bem, aquele objeto, ele se revela como uma coisa pobre, né? Assim, ela vai querer um outro bem. Se ela for esperta, ela vai perceber o problema. Senão ela vai redobrar a aposta. Então eu vou querer um outro bem, porque com esse outro bem eu vou ser feliz, mas vai continuar no mesmo problema. Agora, com os bens espirituais, aí acontece o inverso. Num primeiro momento, eles não parecem desejáveis para quem não o possui, né? Então, se você pegar uma pessoa, sei lá, que não pratica religião, que tem uma vida corrompida, ela vai achar que rezar, né, que estudar, que assistir à missa é uma coisa, sei lá, chata, ruim. Ela não vai querer, ela não dá valor. Mas, quando a pessoa possui o bem espiritual, claro, possui, né, com sinceridade, ela
conhece o seu valor, e ela vai querer mais daquele bem, ela vai conhecer o seu valor e vai amá-lo cada vez mais. Né? Então é o contrário. É bem interessante, né? E aí tem uma coisa interessante, também aqui, que ele comenta, se bem que eu vou dar um enfoque que não é bem o enfoque que ele dá, ele não é tão polêmico, né? Que quando a gente diz que a felicidade está em Deus, de que forma isso se dá? Né? Porque é como se a gente tivesse duas realidades. Né? Então, o homem em estado natural, tal como Deus nos criou, e o homem resgatado por Nosso Senhor, depois que ele cai no pecado original, e que por meio do batismo é elevado a um estado de graça. Né? Então, a gente tem essas duas situações, vamos colocar assim. Se o homem ele tivesse apenas, um homem que está apenas nesse estado natural, é que, enfim, tem um pecado original, não é mais uma situação que acontece. Né? Mas, assim, pensando de um modo... Fazendo aqui um exercício de pensamento. Né? Então, um homem em estado meramente natural, ele também teria sua felicidade em Deus. Mas aí ele não teria essa contemplação de Deus face a face, porque isso não está de acordo com a nossa natureza. A gente só pode contemplar Deus face a face, em essência, né? Conhecê-lo como ele se conhece, amando como ele se ama, por causa de uma graça que Deus nos concede. Então, se a gente estivesse no estado meramente natural, ainda assim a nossa felicidade estaria em Deus, mas enquanto conhecido por meio dos reflexos dele nas coisas do mundo, nas criaturas. Né? Então, por meio das criaturas, São Paulo fala isso, a gente pode conhecer que Deus existe. Aliás, a gente fez isso agora há pouco, né, de modo natural. Então, concluindo que Deus existe, a gente deveria amá-lo e servi-lo de modo natural. Agora, porque Deus morreu por nós, nos deu a possibilidade de nós, por meio do batismo, sermos elevados, né, a um outro estado, né, a vida de Deus habitar em nós, né, a gente participar da vida divina. Então, por essa concessão gratuita, então a gente tem a possibilidade de contemplá-lo essencialmente, né, depois da morte. Então a gente tem essa possibilidade, mas por causa que nós somos elevados por meio do estado de graça, aqueles que estão em estado de graça. Né? Porque tem um problema do modernismo que vai dizer que o homem, por natureza, ele é capaz de Deus. Aí está errado. Né? Como se tivesse um direito da natureza humana de contemplar Deus, né, face a face. Isso está errado. Né? Isso a gente não pode aceitar. Então, Deus, na sua misericórdia, quis nos chamar a conhecê-lo de um modo sobrenatural. Né? Então, sobrenatural, como o nome já diz, acima da nossa natureza, porque pela nossa natureza nós não seríamos capazes para podermos conhecê-lo como ele se conhece e amá-lo como ele se ama. De modo a submeter, de modo superabundante, a profundidade da nossa vontade. Então, e aí outra coisa, a pergunta que eu tinha falado lá no começo. Né? Então, quer dizer, a nossa vontade, enquanto ser, ela é finita, claro. Né? Então, somos criaturas finitas e a vontade é uma capacidade nossa. Como somos criaturas finitas, a vontade também é finita. Quando se diz que ela é ilimitada, de uma profundidade ilimitada, então não é com relação ao seu ser, mas é com relação ao seu objeto. Né? Porque ela tem como objeto, para a sua felicidade, então Deus, que aí sim é infinito. Então ela é ilimitada, não no seu ser, mas com relação ao seu objeto. Então a gente pode dizer que ela é, nesse sentido, de uma profundidade infinita. Deixa eu até ler como que ele coloca. Então ele diz, né? Nesse sentido, do lado do objeto capaz de satisfazê-la, o objeto, no caso, Deus, nossa vontade é de uma profundidade infinita. Ela é finita como ser, tal como a nossa inteligência, mas se abre ao infinito. Os tomistas dizem, estas faculdades superiores são finitas na sua entidade, ou seja, no seu ser, como propriedades da alma, mas têm um objeto sem limites. Ele faz uma comparação, já na ordem sensível,
a nossa visão, por restrita que seja, alcança as nebulosas na imensidade do firmamento, né? Então, a nossa visão ela é bem limitada, mas, por exemplo, no sítio, né, à noite dá para ver as estrelas, que estão a milhões de anos-luz. Então, esse aqui seria o terceiro capítulo. Aí, o quarto capítulo, o fundamento da liberdade. Só Deus, visto face a face, pode atrair a nossa vontade de forma irresistível. Então, é interessante porque, se Deus pode atrair a nossa vontade de forma irresistível, de alguma forma é como se Ele anulasse a nossa liberdade. Como se Ele coagisse a nossa liberdade. Mas em que sentido isso, né? É o que eu vou comentar agora. Então, primeiramente, como que ele vai definir o que é liberdade, né? Então, o padre Garrigou Lagrange vai colocar a liberdade como uma indiferença dominadora da vontade em relação a todo objeto que é bom sob um aspecto e não bom sob outro aspecto. Então, diante de tudo aquilo que é bom por um lado e não bom por outro, ou seja, diante de todo bem criado, né, de todo bem finito, a gente guarda uma indiferença, né, dominadora no sentido de que é a vontade que escolhe se ela vai aderir àquele bem ou não vai aderir àquele bem. Então, a liberdade é uma indiferença dominadora da vontade. Então, quer dizer que a vontade está no domínio, está no comando, em relação a todo objeto, que é bom por um lado, é bom por um aspecto, e não bom por outro aspecto. Então, ele vai dizer, o ato livre é uma resposta gratuita, saída das profundidades da vontade, a solicitação impotente de um bem finito, né? Então, um bem finito, ele atiça a nossa vontade, mas ele não determina a nossa vontade. A nossa vontade, ela guarda a liberdade de aderir a ele ou não. Liberdade aqui entendida como livre-arbítrio, né? Então, a gente pode aderir ou não. Os bens criados, então, não podem, por causa da sua limitação, bom por um aspecto e não bom por outro, exercer sobre a vontade uma atração invencível. Ela permanece livre para amá-los ou não. O que é uma coisa boa, né? Então, por mais difícil que seja, é possível resistir, né, a todo bem, a todo objeto. Ele faz um comentário interessante sobre a vontade também. Ele vai dizer assim, a vontade mantém a inteligência. Isso aqui é muito interessante, né? A vontade mantém a inteligência na consideração do que lhe agrada. Suspende a investigação intelectual ou deixa de segui-la. É dela que depende que certo julgamento prático seja o último, ou seja, o fim da deliberação, que ela o aceite ou não. Quer dizer, a vontade já tem um papel muito chave na coisa toda, né? Porque mesmo uma coisa como as provas da essência de Deus, a vontade pode suspender a investigação. Então, a inteligência poderia acompanhar, mas a vontade, como não quer, ela já suspende e a pessoa nem considera aquilo que está sendo dito, né? Então, isso é muito comum. Às vezes não é que a pessoa não compreende, ela não quer aceitar. Agora, e no caso de Deus? Então, todo o objeto finito, todo objeto criado, ele não constrange a nossa liberdade. Nossa liberdade, ela conserva essa capacidade de aderir a ele ou não, né? De querê-lo ou não. E no caso de Deus? Deus é capaz de atrair invencivelmente a nossa vontade, tolhendo, de certa forma, a nossa liberdade, né? Constrangendo a nossa liberdade? Então, sim e não. Então, sim e não. Por quê? E aí ele tem uma comparação muito interessante também, que ele vai falar o seguinte, isso aqui é São Tomás que fala, né? Que ele cita São Tomás. Então ele fala assim, se você propõe a visão, um objeto que seja totalmente colorido e iluminado sob todos os aspectos, não tem como a visão não percebê-lo. Agora, se for um objeto que não é iluminado por um lado, ou não é colorido, né, que tem uma face obscura, pode ser que a visão não perceba. Mas se ele for completamente colorido e iluminado sob todos os aspectos, a visão vai perceber. Então ele fala que com Deus acontece a mesma coisa. Se é proposta à vontade um objeto que seja universalmente bom sob todos os pontos de vista, então, um objeto que tenha todo bem, sob todos os pontos de vista, ela, né, então, a vontade,
há de tender a ele necessariamente. Então não tem como. Se Deus é visto face a face, não tem como a vontade resistir. Né? Quer dizer, ele é de uma tal bondade, né? Por ele ser o bem, a vontade vai tender a ele necessariamente. Né? Agora, por outro lado, nós não vemos Deus em essência. Né? Então, nessa vida, Deus não se apresenta a nós dessa forma, face a face. Então, o que pode acontecer? E acontece muitas vezes. As pessoas veem em Deus aspectos que ela não gosta. Né? Então, ele tem esse preceito que eu não concordo. Ele propõe isso, mas isso aqui é muito difícil, eu não consigo. Então, ela vê em Deus aspectos que ela considera como ruins. Né? Então, acaba caindo naquele problema dos outros objetos. Então, se ela visse Deus face a face, não teria como ela não aderir a Ele. Mas, como nessa vida a gente não o vê face a face, a gente pode considerar, né, também seja por orgulho ou por algum outro motivo, então a gente pode não querê-lo por enxergar nele coisas que nos desagradam. Então ele diz, né? Aqui é São Tomás que diz: a vontade daquele que vê imediatamente a essência de Deus o ama necessariamente e não ama nada senão em relação a Deus. Então aquele que vê imediatamente a essência de Deus o ama necessariamente e não ama nada senão em relação a Deus. Do mesmo modo que aqui na Terra queremos tudo em vista de sermos felizes. Que aí a pessoa vê de um modo muito claro que a felicidade dela está em Deus e ela passa a agir sempre, né, em relação a Ele, né, a conhecê-lo melhor, a servi-lo, né, a amá-lo cada vez mais. E aí ele vai dizer o seguinte, né, então é o Padre Garrigou Lagrange: cada um de nossos atos deliberados deve ser praticado com um fim honesto. E, portanto, cada ato pode tomar a direção do bem moral e de Deus, ou a direção contrária, que leva ao mal. Então, todos os nossos atos devem ser praticados com um fim honesto. Isso, claro, não significa que todos os nossos atos serão dirigidos diretamente a Deus, né? Mas ao menos virtualmente. Então, a gente tem que, pelo menos, ter um fim que está de acordo com Ele. Então, ele vai colocar aqui, ó. O mesmo se passa na ordem espiritual. Cada um de nossos atos deliberados deve ser realizado com um fim honesto e também deve ser ordenado virtualmente a Deus. Senão, será mal e tomará a direção oposta. Então, ou ele se ordena, ao menos virtualmente, a Deus, ou será mal e tomará a direção oposta. Mesmo uma caminhada, que é uma coisa indiferente em si mesma, pode ser realizada com uma boa finalidade, tal como entreter-se honestamente. Né? Porque o entretenimento não é uma coisa má em si mesma. Ele só é mau na medida em que ele nos afasta de Deus. Né? Ou que a gente se preocupa muito apenas em consumir o entretenimento. Mas um certo entretenimento pode ser bom e até necessário. Né? Então, mesmo uma caminhada, de novo, né, é uma coisa diferente em si mesma, pode ser realizada com uma boa finalidade, tal como entreter-se honestamente, ou para um fim mau. Aí ele diz, né, isto é grave, mas também é muito consolador, porque, segundo a justiça, todo ato deliberado que não é mau é bom e meritório, vai em direção a Deus e nos aproxima dele. Vemos, então, do ponto de vista de Deus, que nunca por acaso... aqui ele faz um outro comentário, né? Aqui ele muda um pouco. Vemos, então, do ponto de vista de Deus, que nunca é por acaso que duas almas imortais se encontram. Quer se encontrem ambas em estado de graça, quer só uma tenha a vida divina e possa, por suas orações, suas atitudes e seu exemplo, levar a outra a retomar o caminho reto da eternidade. E aí acaba o quarto capítulo. Bom, então, como nós vimos, né, aqui eu acabei não encerrando ainda a primeira parte, tem mais alguns capítulos, mas a nossa inteligência é capaz de se elevar ao conhecimento da existência de Deus e perceber, né, de um modo muito claro, que é nele que consiste a nossa felicidade. Né? Então, Deus, que é o ser, por excelência, que é o sumo bem,
e nele que é a nossa felicidade. Nossa felicidade não pode estar nos bens relativos, nos objetos criados, nos objetos finitos, porque eles sempre têm alguma imperfeição. Então, só Deus pode realmente dar, né, a felicidade de um modo que realmente merece esse nome, né, felicidade. Pai, Filho e Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é